Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a obra do Émile Durkheim. Há um tempo atrás eu disponibilizei aqui no canal um vídeo falando um pouquinho sobre alguns aspectos biográficos do Durkheim e deixei como proposta dar continuidade com mais dois vídeos, um sobre a obra e outro sobre alguns dos seus principais conceitos. Portanto, neste segundo vídeo conversaremos sobre a obra do pai da sociologia francesa, Émile Durkheim. Eu sou o professor Paulo Henrique e esse aqui é o canal Sociologia Etc e Tal. Caso você goste deste material e queira dar uma força pra gente, faz a sua inscrição aqui, beleza? Aproveita e também ativa o sininho e deixa o seu like. O sininho é para que você seja notificado ou notificada dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui. Vamos lá? Então, pessoal, a gente pode dividir a obra do Durkheim em 4 categorias. A primeira, a dos seus livros. Durkheim vai publicar 4 livros em vida. Isso é importante da gente saber porque, por exemplo, um dos outros autores clássicos da sociologia, o Max Weber, ele jamais publicaria um livro estando vivo. A sua obra vai ser disponibilizada para o público através de artigos publicados na revista em que ele era o editor. Né? O seu grande projeto, que era o livro Economia e Sociedade, só vai ser publicado após a sua morte, organizado por sua esposa Marianne Weber. O Karl Marx também vai ser outro clássico que terá parte da sua obra publicada póstumamente, organizada por seu grande parceiro intelectual, o Friedrich Engels. Então, a primeira categoria da obra do Durkheim seria os seus 4 livros publicados. Uma segunda categoria seria das dissertações. Dissertações é como eles chamavam os textos publicados na L'Année Sociologique, textos longos. Então, Durkheim vai publicar 6 desses textos longos nessa revista que ele era o responsável e criador. Uma terceira categoria seria das aulas. Grande parte das suas aulas seriam voltadas para o curso de pedagogia, ou, como se chamava na época, ciência da educação. E uma quarta e última categoria, a gente pode reunir ali os artigos que o Durkheim vai publicar em algumas revistas que não eram a L'Année Sociologique, resenhas de livros, tá? O Durkheim era um leitor voraz, e também correspondências. Era uma época em que essas pessoas escreviam muitas cartas umas para as outras. O José Paulo Neto, marxista intelectual brasileiro brilhante, em uma das suas palestras, ele vai dizer que ainda bem que na época do Marx e do Engels não existia telefone, porque se existisse, provavelmente muita coisa que a gente sabe da vida do Marx não seria do nosso conhecimento hoje. Uma curiosidade sociológica é se o Durkheim teria lido, por exemplo, Max Weber, já que eles eram contemporâneos. Parece que não há nenhuma evidência sobre isso, mas há uma observação importante, a certeza de que o Durkheim leu a Marianne Weber, a esposa do Weber, pois há, na L'Année Sociologique, uma resenha de um dos livros da Marianne escrita pelo Durkheim. A gente não pode esquecer que a obra do Durkheim é impregnada do clima da época. A França vivia um período de consolidação da sua república, então havia toda uma discussão sobre a questão da escola laica. Tá? A religião exercia uma influência muito grande na sociedade francesa e o Durkheim vai ser um dos professores que vai lutar pela implantação da educação laica. Isso vai gerar um grande desgaste dele com a Igreja Católica, por exemplo. A galera que gosta de chamar o Durkheim de conservador, procurar saber um pouco desse embate do Durkheim com a Igreja Católica por conta da discussão sobre a implantação da educação laica, ajuda um pouco a gente a perceber que o Durkheim tinha pouca coisa de conservador. E a vida profissional do Durkheim pode ser dividida em 2 fases. A primeira fase, a de Bordeaux, que é quando Durkheim vai lecionar na Universidade de Bordeaux, de 1887 a 1902, e uma segunda fase, que é quando ele vai
ser convidado a dar aulas na Sorbonne. Essa fase vai de 1902 a 1917, que é quando o Durkheim falece. Vou mostrar agora para vocês alguns dos livros do Durkheim publicados no Brasil. O primeiro livro do Durkheim publicado vai ser Da Divisão do Trabalho Social. Essa aqui é a tese de doutorado dele, publicado em 1893. Vai ser aqui que o Durkheim vai apresentar para a gente, por exemplo, os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Aqui o Durkheim está muito preocupado com a questão da especialização no mundo do trabalho e como que esse processo ele vai estabelecer a coesão, como que ele vai estabelecer os laços entre estes membros da sociedade. O segundo livro do Durkheim vai ser esse aqui, As Regras do Método Sociológico, publicado em 1895. Esse livro vai ser publicado no Brasil em 1937, tá? Sua primeira edição. Aqui o Durkheim vai estar apresentando a sua proposta de método para o estudo da sociedade. É aqui que ele vai defender a ideia de que os fatos sociais, um dos seus principais conceitos, devem ser analisados como coisas. É um livro que vai gerar alguma polêmica naquele mundo acadêmico da época. O terceiro livro do Durkheim vai ser O Suicídio, publicado em 1897. É um livro que, assim como As Regras do Método Sociológico, vai despertar certa polêmica, porque o que o autor está fazendo é justamente pegando um ato que, em tese, seria estritamente individual, pessoal, e mostrando como que a sociedade vai interferir nessa decisão, que é a decisão de tirar a própria vida. Ele vai trabalhar com taxas de suicídios em países da Europa. Tá? É um livro que vai despertar muita discussão e, inclusive, ultrapassa o campo da sociologia. Vai ser estudado também por outras ciências. O último livro do Durkheim vai ser As Formas Elementares da Vida Religiosa. Esse livro tem como subtítulo O Sistema Totêmico na Austrália. E vai ser publicado em 1913. Tá? Vai ser aqui que o Durkheim vai propor, então, uma análise sociológica da religião dos povos que à época eram chamados de povos primitivos. A religião já era um tema muito estudado pelos sociólogos alemães. E é bom lembrar que o Durkheim passa um tempo, no finalzinho do século XIX, estudando na Alemanha por conta de uma bolsa de estudos que ele recebe. Para além desses 4 livros, publicados pelo Durkheim, a gente tem aqui também esse livrinho aqui, chamado Lições de Sociologia, que vão ser registro de aulas do Durkheim. Esse livro, curiosamente, ele vai ser publicado pela Faculdade de Direito de Istambul, na Turquia, por conta aí de um contato que o Marcel Mauss tinha com alguns professores. O Marcel Mauss já tinha visitado a Turquia, e era um país que ele gostava muito, e aí ele vai passar alguns manuscritos do Durkheim, de aulas, e então esse livro vai ter uma receptividade muito interessante na Turquia. Tá? E a base dos textos aqui é o conceito de moral. Tá? O Durkheim vai debater a necessidade de uma moral no campo profissional, que é um debate que ele inicia no livro Da Divisão do Trabalho Social. Um outro livro, para mostrar para vocês é esse aqui, A Educação Moral. Vejam que mais uma vez aparece a noção de moral na obra durkheimiana. E aqui, lembram que eu falei do debate sobre a educação laica e a escola laica? Vai estar tudo aqui. Isso aqui são registros das primeiras aulas do Durkheim em Sorbonne. São as aulas que ele deu num curso para futuros professores, curso de Ciência da Educação, em 1902. Para terminar, a gente tem aqui também um livro que é, na verdade, um artigo do Durkheim, O Individualismo e os Intelectuais. Esse livro aqui vai ser uma resposta a um autor que defendia a punição de Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus era um militar judeu que havia sido condenado injustamente. Através de uma farsa, montaram um processo de acusação contra ele pelo crime de espionagem, e aí o Dreyfus vai ficar preso por um tempo. Esse acontecimento vai mobilizar a França. Os indícios de que havia uma armação contra o Dreyfus eram muito grandes.
né? E aí a sociedade francesa vai ficar dividida entre aqueles que se posicionavam a favor do Dreyfus, a favor, portanto, da revisão do processo, e um outro grupo que defendia que ele fosse mantido preso. O Durkheim vai fazer parte do primeiro grupo. E aí, nesse livrinho aqui, que na verdade é um artigo, vai estar os motivos pelos quais o Durkheim se coloca ao lado do Dreyfus. E aí, se vocês quiserem ler um analista da obra do Durkheim, antes de começar a ler o Durkheim, eu gosto muito desse aqui, ó, A Sociologia de Durkheim, do Philip Steiner. Tá? É um livrinho fininho, tá? Muito didático, em que ele vai apresentar os conceitos do Durkheim, vai falar um pouquinho também da vida do Durkheim. Tá? É um livrinho bacana. E por último, para a gente falar um pouco do Brasil, eu sou apaixonado por esse livro aqui, tá? Que é Durkheim 150 anos, por conta dos 150 anos do nascimento do Durkheim. Uma galera aqui no Brasil, da USP, vai organizar um seminário sobre o legado de Durkheim. Então são artigos de autores brasileiros e autores também estrangeiros, e cada um melhor do que o outro. Eu estou lendo esse livro no momento que eu estou gravando esse vídeo, estou concluindo a leitura do livro, e assim, é fantástico. Não é um livro muito fácil de achar não, tá? Eu levei um tempo para conseguir, mas vale muito a pena. Durkheim 150 anos, da editora Argumentum. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha servido para despertar um pouco a curiosidade de vocês sobre o pensamento do pai da sociologia francesa, Émile Durkheim. Show? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.